Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais uma Dica do Camba, que é um quadro aqui dentro do Cambas de Jesus, onde a gente compartilha com vocês meditações, reflexões bíblicas. E para hoje eu queria refletir com vocês sobre a história de Jó, não é? E eu vou pedir que você, se tiver a tua Bíblia aí perto, abre ela no livro de Jó, no caso, né? Capítulo 1, a partir do versículo 20, não é? Que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois rapou a cabeça e prostrou-se com o rosto no chão em adoração. E disse: Saí nu do ventre de minha mãe e entrarei nu quando partir. Estarei nu quando partir, melhor. O Senhor me deu, o Senhor tira. O Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E versículo 22 diz assim, né? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Antes de eu trazer exatamente essa reflexão, eu queria contar um testemunho muito, assim, de uma forma bem resumida para vocês. Sobre algo que aconteceu comigo, coisa de mais ou menos 2 semanas para cá. Não é dentro desse mês aqui. E onde eu trabalho, né? No caso eu sou CLT. E eu lembro que na semana do pagamento, eu fui lá, assinei a folha de pagamento, tudo isso. Para além do salário fixo, eu sou comissionado também. E o mês passado foi um mês assim muito bom, sabem que eu fiz vários projetos assim que estavam bem no olho da cara assim que ia dar certo, que a empresa ia fechar esses projetos e eu teria uma comissão boa. Eu lembro que quando eu assinei aquela folha, eu vi que veio o salário fixo sem comissão nenhuma, claro, porque a empresa não vendeu aquele projeto que eu fiz. E eu fui tomado por uma tristeza assim profunda, sabe? Porque eu olhei na circunstância, no momento, e olhei para as contas que eu tinha que pagar, para as minhas contas, né? Eu olhei para aquilo e eu falei, meu, que coisa. Então eu fui tomado por uma tristeza, que eu lembro que depois que eu assinei aquela folha, eu fui pro banheiro. E no banheiro, né, eu fiquei ali refletindo, me olhei pro espelho e eu falei, uau, literalmente, pensa. Eu acho que cada um de nós já vivenciou alguma situação difícil que teve que ficar pensando um monte, tentar encontrar uma saída. Eu lembro que ali no banheiro eu fui pensando um monte, tentando encontrar uma saída, buscando. E ao mesmo tempo falando assim para Deus, Deus me ajude a encontrar uma saída, Deus me ajude a ver uma solução para isso, Deus me ajude. Eu fui ao mesmo tempo orando, sabe? Mas aquela oração bem superficial que várias vezes todos nós fizemos em algum momento quando estamos passando por uma situação. E em meio a tudo aquilo, eu parei, me olhei no espelho e eu falei, tá, a situação realmente está difícil e eu não estou vendo uma saída. Mas ao invés de eu ficar se lamentando, eu falei para Deus assim, eu escolho te adorar. Eu escolho louvar o teu nome. Eu escolho te dar glória e honra em meio a tudo isso. Não é? E eu lembro que eu saí dali do banheiro bem, sabe, eu meio que me recompus, porque as minhas esperanças, eu voltei elas para Deus e parei de ficar remoendo na situação que eu estava vivendo. Eu não sou muito de trazer minhas situações pessoais assim, não sou muito de contar as minhas coisas assim pessoais para várias pessoas. Eu normalmente tenho pessoas específicas em que normalmente eu converso sobre situações assim. Mas dessa vez eu senti realmente de trazer para vocês essa situação bem pessoal. Eu lembro que eu fiquei pensando, e só para você ter noção, o valor que eu ganhei naquele mês, né, o fixo, não dava para pagar nem 60% das minhas contas, que eu tinha que pagar, no caso, né? E isso foi uma das coisas que me deixou assim, eu fiquei, pô, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Mas conforme eu falei, em meio a tudo aquilo, eu falei, Deus, enquanto eu vou procurar uma solução, enquanto eu vou orar, buscar por uma solução com o Senhor, acima disso tudo, eu escolho te adorar. Eu prefiro escolher te glorificar, te engrandecer, até achar uma solução, ou seja, e mesmo quando achar uma solução, continuar te glorificando. Eu lembro que eu saí dali, fui sentar no meu lugar tranquilo e depois, mais tarde, vim para casa.
eu fui para o meu quarto, ter o meu devocional e eu fiquei orando a Deus, sabe? Fiquei clamando a Deus encontrar uma saída. E eu lembro que a primeira coisa que Deus me mostrou foi exatamente esse texto aqui. O Espírito Santo me fez lembrar esse texto que eu acabei de ler com vocês. A Bíblia fala que Jó, não é, rapou a cabeça, rasgou o manto. Mas antes disso, eu queria te trazer um contexto para você que se calhar não conhece um pouquinho sobre a história de Jó, que é muito difícil. A Bíblia fala, lá nos primeiros versículos, que Jó, ele era o homem mais rico do Ocidente, do Oriente, no caso. Ele era a pessoa mais rica no seu tempo. Ele tinha bois, tinha ovelhas, tinha filhos, tinha funcionários. Ele tinha as posses do ano, não é? Jó era a pessoa mais rica daquele tempo. E a Bíblia mostra que em pouco tempo, pelo menos quando eu leio ali, na sequência dá para ver que em pouco tempo que aconteceu, mas eu não fui mais a fundo que é para saber, pode ser que não aconteceu, tudo em menos tempo, tudo em pouco tempo, aliás. Mas a Bíblia fala que Jó, ele perdeu os animais, perdeu os funcionários, perdeu a riqueza que ele tinha toda e no final perdeu os filhos também. Ele tinha 7 filhos. 7 filhos e 3 filhas, no caso. No total faziam 10, né? A Bíblia fala que ele perdeu os 10 filhos. E nesse texto, do versículo 20 que nós lemos, ele tinha acabado de receber a última notícia, que os filhos morreram. E então, em meio a isso, a Bíblia mostra que ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançando-se em terra, no caso no chão, simplesmente decidiu adorar a Deus. Que coisa, né, gente? Eu estava lendo um pouquinho sobre, né, fiquei refletindo um pouquinho exatamente sobre esse texto. Naquele tempo, o rasgar o manto era uma forma da pessoa realmente demonstrar a sua lamentação, demonstrar o seu lamento, demonstrar a sua dor, não é? E o rapar a cabeça, que diz ali no versículo 20 ainda, era uma forma da pessoa demonstrar um arrependimento, era uma forma da pessoa se humilhar diante de Deus, era uma forma da pessoa se submeter a Deus. E então, em meio àquele processo todo, ao invés de Jó ficar murmurando, ao invés de Jó ficar reclamando, ao invés de Jó ficar blasfemando a Deus, ele simplesmente decidiu fazer isso. E no versículo mais adiante, se eu tiver, no versículo 10, 9 e 10, aliás, a Bíblia fala que até a própria esposa de Jó falou para ele, amaldiçoa esse teu Deus. Ou seja, em meio a tudo isso que você está vivendo, você ainda tem coragem de adorar a Deus, foi o que a mulher dele falou para ele. E ele falou para a mulher, como uma louca tu fala, Deus nos deu e ele tem o poder de tirar. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto também, é que isso tudo foi da vontade de Deus. É o próprio Deus quem permitiu Satanás mexer na vida de Jó até esse ponto. Porque quando nós lemos lá nos versículos um pouquinho mais para trás, desse mesmo capítulo, a Bíblia fala que Satanás estava por aí andando, caminhando, né? E Deus falou para ele, tu viu o meu servo Jó? O cara fiel, íntegro e macho, né? E Satanás falou para ele assim, ele só é tudo isso porque você lhe deu tudo que ele tem. Tira isso dele, tira as riquezas, tira os filhos, e vamos ver se ele vai continuar a te adorar. E então Jó estava praticamente vivendo uma luta que não era dele, estava vivendo uma briga que não era dele, estava vivendo algo que ele não tinha nada a ver até certo ponto. Mas claro, Deus permite que nós sejamos tentados exatamente porque ele tem um propósito com cada acontecimento, não é? Então isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Cada coisa ruim ou boa que acontece na nossa vida, mas eu vou me focar na coisa ruim. Cada coisa ruim que acontece nas nossas vidas, Deus sabe o porquê, Deus tem um propósito. Muitas das vezes, ao invés de eu ficar reclamando, murmurando sobre aquilo que está acontecendo, o porquê que eu não faço a seguinte pergunta para Deus, Deus, qual que é o teu propósito com isso? Me ajude a entender qual que é o teu propósito, não é? E no versículo 21, Jó disse assim, saí nu do ventre da minha mãe, e entrarei
e estarei num quando eu partir, no caso dessa terra. A parte B desse versículo, desse versículo diz assim: o Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Jó, ele reconhece que realmente até tudo que ele tinha era de Deus. Então, se era de Deus, Deus tinha autoridade e poder de fazer o que ele quisesse fazer. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para você é: qual tem sido, não é, a tua escolha diante das situações difíceis? O que é que você tem escolhido? Simplesmente adorar a Deus igual o Jó fez? Ou você simplesmente se lamenta? E só para abrir um parênteses aqui, o Jó ele se lamentou, rasgando as suas vestes. Oh, o seu manto. É normal que a gente se lamente, é normal que a gente fica triste naquele momento. Mas ele não escolheu viver aquela tristeza por resto da sua vida. O que é que ele fez? Ao invés de escolher viver aquela dor pro resto da sua vida, ao invés de escolher ficar se lamentando para as pessoas, ficar murmurando contra Deus, ficar falando mal de Deus, ficar questionando Deus, Deus por que disso, por que daquilo, simplesmente ele não ficou nisso. Ou seja, ele viveu o luto ao mesmo tempo que ele decidiu escolher viver a vontade de Deus naquele momento. Qual tem sido a tua escolha? Você é daquelas pessoas que fica se murmurando, contando para todos os amigos, se lamentando para as pessoas terem pena de você? Ou você é aquela pessoa que decide escolher adorar a Deus em meio a toda essa situação? Isso é uma reflexão que eu queria deixar para você. E o exemplo que eu dei, não é? O testemunho que eu contei para vocês, eu me vi exatamente vivendo uma situação igual de Jó. Claro, eu não tenho Porsche, não tinha Porsche, eu não perdi essas coisas todas, igual ele perdeu. Mas, com certeza, a falta que eu senti, a minha condição financeira naquele momento, eu teria consequências, aliás, por eu não conseguir pagar as outras coisas. Porque, em meio a tudo aquilo, eu tive que escolher pagar o que tinha que ser pago e deixar pendente o resto, o que tinha que ficar pendente. Só que o que tinha que ficar pendente, eu teria consequências com isso. Então, simplesmente, eu falei, enquanto eu vou buscar por uma solução juntamente com Deus, enquanto eu vou buscando por um direcionamento, eu escolho adorar a Deus em meio a tudo isso. Porque pense comigo, ao invés da gente ficar se remoendo, ficar se lamentando, ficar chorando, tem coisas que não estão sob o nosso controle, gente. Tem coisas que a gente não consegue controlar. E quando a gente não consegue controlar uma determinada coisa, nós ficamos se remoendo, ficamos se batendo daqui, batendo dali, tentando encontrar uma solução. E quando não encontramos solução, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente procura um culpado, a gente procura jogar a culpa em Deus. A Bíblia fala no versículo 22 assim, que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a culpa alguma a Deus. Então, muitas das vezes, nós procuramos botar culpa às pessoas, procuramos botar culpa a Deus, porque Deus, tu não fez isso, tu não fez aquilo. Não, a Bíblia fala que Jó não jogou culpa a Deus. Simplesmente, ele decidiu adorar a Deus. E eu repito, qual tem sido a tua escolha em meio a tudo isso? Qual tem sido a tua escolha em meio a situações difíceis? Não é? Essa é a reflexão que eu queria deixar para você. Porque assim, quando você escolhe adorar a Deus em meio às situações, no teu caso pode ser um outro exemplo. No meu caso foi um exemplo financeiro. No teu caso pode ser outro exemplo. Pode ser vida amorosa, pode ser familiar, pode ser profissional de uma outra forma, pode ser em teus negócios e várias outras situações. No meu caso foi esse específico, mas no teu caso. O meu conselho é: escolhe adorar a Deus em meio a tudo isso. É difícil às vezes. No meio desse processo todo, naquele mesmo dia, várias vezes Satanás me enviava setas, né, do maligno, conforme a Bíblia fala, dizendo assim: tá difícil, tu não vai ter como fazer, não vai ter como fazer. Tá, e eu ao mesmo tempo rebatia: eu não vou ter como fazer, é verdade, mas em meio a isso eu prefiro adorar a Deus, independentemente do que vai acontecer ou não, independentemente das consequências que eu vou ter que arcar, mas ainda assim eu prefiro adorar a Deus. Então, qual tem sido a tua escolha
em meio a todas essas situações, em meio a situações difíceis. Então, esse foi mais um episódio aqui da Dica do Camba. Eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo de maneiras a abençoar a vida dos outros também, que se calhar estão passando por alguma situação e que precisam de uma palavra como essa. Compartilhe esse vídeo, já aproveita para deixar aquele like aqui nesse vídeo também, nos nossos vídeos que temos aqui, e ativa o sininho, que assim a gente consegue trazer mais conteúdos como esse para você, para ajudarem a esticar a tua vida espiritual. Então, muito obrigado. Deus abençoe você, tamo junto e até o próximo episódio.